pessoal, está começando o Sono Arretado Podcast, um espaço para a gente falar de tudo que envolve o sono, com informação, bom humor e, é claro, muito acolhimento. Hoje o papo é sobre um tema que tira o sono de muita gente, as noites mal dormidas das crianças. Vamos tentar entender por que o sono infantil é tão diferente do sono dos adultos, o que podemos fazer para ajudar os pequenos a dormirem melhor e o que é que atrapalha essa rotina. Para conversar com a gente, temos uma convidada super especial, que é a pediatra Camila Aguiar Correia, especialista em sono infantil e mãe de 3 filhos e com o 4º a caminho. Ela também é criadora do programa Adormecer Gentil, que ajuda as famílias a construir uma relação mais tranquila com o sono das crianças. Seja muito bem-vinda, Camila. As gravações estão sendo realizadas no Mobile Studio, aqui no Recife, que também cuida da nossa captação de imagens. E se você quer ter um sono arretado de bom, acompanhe o nosso perfil no Instagram, @sonoarretadopodcast, para poder saber mais sobre o tema, a partir da experiência da neurologista Sandra Martinez e das dentistas Renata Grifeld e Sandra Jordão. Na produção cultural, a gente tem a participação especial de Manuela Vieira Calado, que também é dentista e uma das nossas incentivadoras. Eu sou a jornalista Tatiana Meira e vou acompanhá-los nessa jornada. A gente tem uma novidade super importante também para contar. Além da gente estar aqui no canal do YouTube e no Instagram, a gente agora também pode ser encontrado com o programa em mais 3 das principais plataformas de streaming, ou os tocadores, né? Que são o Spotify, o Amazon Music e o Apple Podcasts. Basta chegar por lá e digitar Sono Arretado que você encontra os nossos programas. Doutora Camila, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E a gente vai passar a palavra para a Sandra Martinez, para ela começar fazendo as perguntas. Bem-vinda, Camila. Obrigada. É um prazer receber você aqui. Pediatra gosta de marcos, né? Adoro. Marcos do desenvolvimento infantil é uma coisa muito presente na vida do pediatra, no aprendizado. Conta pra gente quais são os marcos do sono do bebê. Maravilha. Isso é uma coisa muito importante, até para a gente alinhar com os pais, né? Alinhar essas expectativas. Até o 3º mês de vida, o bebê ele vai ter um sono polifásico, né? Um ritmo ultradiano. Então, o que é que isso significa? Que o nosso dia acontece a cada 24 horas, mas o dia da criança vai acontecer a cada 3, 4 horas. Então, para ele não tem diferença o que é dia, o que é noite. Vai passar ali um período de 1 hora, 1h30 acordadinho e na sequência pode dormir por 3, 4 horas, tanto fazendo se é dia ou de noite. E aí a gente sabe, né, as olheiras dos pais nessa fase inicial, chamada de esterogestação. Quando a criança passa dessa fase, o sono ele começa a amadurecer, porque a gente já tem em cena hormônios que vão fazer essa comunicação do corpo com o ambiente. Então, cortisol, melatonina, né, o hormônio do sono. Então, ele começa a sinalizar para esse bebê que a noite foi feita para concentrar mais sono e que o dia é o dia da vigília, da interação, encher o potinho do amor, que é como eu digo para as famílias. Então, o fato é que a partir do 3º mês, essa criança ela já consegue concentrar mais sono à noite e muitas vezes ela só vai acordar uma vez na madrugada para mamar e voltar a dormir. Isso, em geral, é o esperado até o 6º mês chegar. Quando o 6º mês chega, o que é que acontece? Aí os ciclos de sono já começam a se aparentar ali com o sono do adulto. Claro que ainda não está semelhante, mas é parecido. Então, a criança já amadurece mais esse sono e a nossa expectativa é que entre o 6º e o 9º mês, esse bebê já passe a dormir a noite toda. Ele consolide o sono. Então, quais são os marcos que a gente fica acompanhando na pediatria? Consolidação e regulação. Consolidação é a criança conseguir passar períodos maiores de sono contínuo à noite e a regulação é a criança conseguir iniciar esse sono sozinha. Então, desde ali o 3º mês, ela já consegue ter esse cheirinho de autonomia, que é justamente o autoninar. Então, entre o 6º e o 9º, a expectativa é que isso se consolide. Existem algumas crianças que vão precisar de um pouquinho mais de tempo, então, a rigor, até o 1º ano de vida, a gente espera que esses 2 marcos sejam atingidos, né? O córtex ele vai estar amadurecendo, então, para que a gente possa efetivamente dizer que esse sono é um sono semelhante ao do adulto, vai chegar lá no 5º ano de vida. Então, existem aí essas transições. E o que é importante entender é que o dia é diferente da noite, então tem uma quantidade de sono de dia, de noite, Claro. né? Mas essa seria mais ou menos a evolução. E o tempo total de sono também é diferente de uma criança para um Sim, adulto, né? sim. É interessante, Sandra, porque quando as famílias chegam para mim, a expectativa muitas vezes é essa. Doutora, minha filha está dormindo 11 horas no dia, 10 horas no dia, 14 horas no dia. E muitas vezes eu tento serenar, porque não é só a matemática das horas, é a qualidade desse sono, não é? Então, existem sim intervalos que a gente geralmente seguia pelas curvas da National Sleep Foundation, né? Então, tem lá um intervalo que... O que é que eu gosto de que eles entendam? É que existe um tempo de sono tolerável, existe um tempo de sono que é não recomendado e um tempo de sono que é recomendado. Então, se a criança ela se encaixa dentro daquela faixa,
tá tudo Tá bem. tudo bem. Tá tudo bem. Então, não é só ela tem que dormir X horas, ela tem que estar dentro daquele intervalo ali tolerável. E, para isso, por isso que eu não gosto muito de trabalhar com números. Porque desespera, varia, exatamente. Fica todo mundo desesperado. Chegou uma criança para mim assim, a mãe, meu filho tem 3 anos e a minha outra tem 1 ano e meio. Ambos dormem nas 24 horas, acho que era 12 horas ou era 13 horas. Tá excelente. E veja que são perfis de diferentes de faixas idade. etárias, exatamente. Exatamente. E outro marco também são os cochilos, né? Até que idade a gente espera que a criança cochile? Quando é que o cochilo tende a desaparecer? Perfeito. Isso é realmente também outra grande preocupação, né? Nessa fase inicial da vida, até o 3º mês, a gente não tem muito como precisar, por conta desse ciclo que é bagunçado mesmo, é ultradiano, né? Então, a rigor, ela vai fazer ali umas 5, 4 sonequinhas. O fato é que do 3º mês em diante, a gente já começa a ver padrão, ritmicidade nesse dia. Então, a criança ela vai variar ali entre o 3º e o 6º mês, com 3 a 4 cochilos durante o dia, né? Quando ela chega no 6º mês de vida, entre o 6º mês de vida, ainda mantém 3 cochilos, que vai até o 9º. Aí, quando chega no 9º mês, em geral, vai para 2 cochiladas. Uma no período da manhã, outra no período da tarde, perdão. Em geral, esse períodozinho de 2 cochilos, eles se mantêm até o 15º, 18º mês. É quando eles chegam na fase aí de independência. Então, é uma vez só um soninho durante o dia, almoça, vai descansar. Então, essa variação acontece. O cochilo, né, até o 4º, 5º ano de vida, ele tende a ser muito benéfico, desacelera, né? Deixa a criança ali muito mais concentrada. Mas existe, sim, um percentual aí significativo, quase 50%, que vai perder esse cochilo por volta do 3º ano de vida. Se ela tá dormindo bem à noite, tá tudo bem. Tá tudo certo. Agora, pode-se manter esse cochilinho até o 4, 5 anos. Geralmente, uma criança com 5 anos cochilando, ela tem privação de sono. Tem alguma coisa nesse dia que está desajustado e que a gente precisa ter um olhar mais atento, não é? Então, essa questão assim das sonecas também é o que eu digo para os pais, que mais importante que a duração, porque eles vêm com muito essa preocupação do tempo, é frequência, é ritmo. É a criança conseguir cochilar pela manhã, conseguir cochilar pela tarde, nesses intervalos aí previstos. Isso pra gente já é uma coisa muito positiva, porque o corpo é cíclico, né? Ele é rítmico. Prazer ter você aqui com a gente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando a gente tem à noite essa criança acordando em intervalos muito curtos, e aí os pais já fizeram de tudo, assim, já colocaram no colo, já deram no mamar, já botaram chupeta, né? Você já tocou e a criança não tá com febre, não tá com nenhuma alteração relativa a vírus, bactéria e tal. O que é que isso poderia ser? Perfeito. A criança, ela vai acordar várias vezes à noite. A gente acorda, a gente se ajeita, bota o travesseiro no lugar, ninguém lembra disso, né? Quando acorda pela manhã. Agora, o que desespera muitos pais é justamente isso que você traz, né? Aquele choro desesperado que os pais tentam acolher, tentam intervir e muitas vezes a criança não sai desse processo. Parece que o desespero aumenta, né? Eu trago muito para eles a ideia de que isso muitas vezes está associado a uma curva de desregulação emocional do sono infantil. Então, o que é que está ocasionando isso? Muitas vezes é como esse início do sono foi feito. Será que essa criança, ela dormiu com independência? Porque o que muitas vezes acontece é que a criança é ninada no colo, aí de repente ela aparece no berço. Tem muito costume da gente ter, inclusive, o sofazinho, né? Exato, aquela cadeira de balanço. Que é maravilhoso, induzindo aquele sono, estímulo vestibular. Mas aí a criança, de repente, acorda no berço. É como se ela estivesse na varanda da casa, né? Tipo, o que é que tá acontecendo? Leva um susto. Que eu não tava aqui, né? Que é que tá diferente. Então, muitas vezes é por conta desse início desse sono. Pode, sim, ser uma parassonia, que geralmente, quando é na fase, assim, de bebezinho, pequenininho, lactante, é uma parassonia que a gente interpreta ali como um despertar confusional. Então, a criança acorda no meio da noite, aquele choro desesperado que a gente vai acolher. E mesmo fazendo o que fez no início da noite, não remite. É uma parassonia benigna, tende a desaparecer com a maturidade desses córtex, desse cérebro, não é? E muitas vezes, qual é a recomendação de livro? É a gente não ser imediatista nesses acordar desesperado dos bebês. Veja, isso não é negligência. Não correr pra ir, logo que o neném começa a chorar, não correr pra ir pegar ele no colo. Exatamente, ele pode estar na superficialização do sono. A criança, ela tem um sono ativo, ela não tem muitas vezes aquela paralisia de feixe muscular que a gente tem de basicamente virar de um lado pro outro. Então, ela vai explorar aquele espaço. E aí, às vezes, nessa superficialização, a emenda de um ciclo no outro, ele pode ter aí esse despertar confusional, ele pode ter uma manifestação que muitas vezes a nossa intervenção muito rápida,
acaba atrapalhando o processo. Você acaba acordando a criança. Tem um tempo que você deixa a criança ali chorando? Geralmente, ali uns 5 minutinhos. Agora, veja, isso daí é uma questão que a gente está supervisionando. Como você falou, é uma criança que está saudável, está tudo bem, num ambiente controlado, protegido. Então, não teve nada fora. Porque, claro que segurança vai estar sempre em primeiro lugar pra gente, né? A criança, ela precisa de um sono supervisionado. Não precisa estar colado na gente, mas supervisionado. Então, a depender ali, geralmente o livro fala que são períodos breves, 5, 10 minutos, tende a remitir, mas você está ali supervisionando aquela criança. Não deu esse tempo e não funcionou. Claro que tem relatos, literatura médica sempre vai ter, né? Relato de 30, enfim, mas não é o comum. Deixar esperando 30 minutos. Exatamente, não é o comum, né? Então, a gente tende a realmente intervir para tentar acolher. E tentar identificar, fazer uma anamnese aí desse sono, como é que está sendo iniciado, porque muitas vezes isso por si já é um fator de definição. As parassonias mesmo, que são aquelas terror noturno, aquela dificuldade, que isso geralmente é menininho mais velho, 3, 4 aninhos de idade, que aí a gente já consegue avaliar diferente, né? Mas os lactentes, geralmente é o início do sono. Tá, você falou de alguns barulhos que a criança pode fazer, né? O ronco pode ser um deles. Perfeito. Se a mãe escuta esse barulho e se ela confunde com ronco, o que é que isso pode ser? Veja, a criança, quando ela está naquele período neonatal, ela vai fazer barulho. Eu sempre digo isso, ó, não mexe nesse bebê. Porque vai grunhir, vai gesticular, vai fazer careta. Quando entra no sono, já entra no REM. Então, ela vai, de fato, se mexer e tá ali naquele processo mais ativo. Muitas vezes os pais associam isso a um sofrimento e intervêm no bebê, porque acha que tá roncando, acha que tá sofrendo. Mas muitas vezes isso é algo fisiológico, é natural. Agora, claro, uma criança que ronca não é uma coisa normal, né? Então, uma criança que vai ter essa característica, que muitas vezes vai ter uma implicação no dia dessa criança, né? É uma boca seca, às vezes uma sonolência excessiva, é uma criança com sono excessivamente agitado, então ela grita, ela mexe, ela pula, o berço parece que é um fator de limitação muito grande. Então, existem esses fatores que a gente precisa estar atento e muitas vezes o pessoal do otorrino vai ajudar a gente nesse paralelo, né? Não dá pra gente fazer uma investigação sozinha. Acho que o pediatra assume muita coisa porque, de fato, é o médico daquela família, mas é importante avaliar, porque se isso se repete, se isso se dá mais do que 3 vezes na semana, nessa fase inicial da vida, é natural esses sonzinhos. Não é tão natural um ronco num bebezinho pequeno. Você já consegue identificar se essa criança é alérgica? Tá? E isso, às vezes, uma rinite vai estar atrapalhando isso, né? Esse ambiente um pouco mais seco, ressecado. Mas o fato é que quando ela está maiorzinha, e inclusive isso é um fator interessante, né? Porque uma criança, muitas vezes, que tem um ronco, ela não pode não estar com o sono desordenado porque ela tem, sei lá, um comportamento desordenado. Pode ser simplesmente essa comorbidade que a gente atenta para esse ponto, corrige e o sono se resolve. Eu digo muito para os pais, ó, não são todas as crianças que a gente precisa intervir no comportamento, não. 70% a gente vai trabalhar rotina, ritual, vai ajustar o soninho do bebê. Agora existe 20 a 30 que vai ter um insônia pediátrico, um fator comórbido, que a gente vai precisar realmente acender o olhar para isso, né? Certo. Então, é preocupante quando a gente vê esse sinal do ronco, né? Sim. E se a criança... Eu vejo as famílias muito angustiadas com essa fragmentação, com esse despertar, voltando, né, para o despertar. O que é que a família pode fazer? Perfeito. Ela vai acolher? Perfeito. Ou eu vejo muita criança sendo sacolejada, né, para dormir. Então, o que a gente deve... você orienta como isso? Perfeito. Nós somos latinos, né, Sandra? Então a gente gosta do agarrado, né? O nordestino ainda mais, né? Então a gente gosta de estar junto, aquela coisa ali de estar, enfim, em bando. O grude, né? Mas o fato é que eu sempre falo para os pais que o sono é um processo de construção de vínculo, né? Existe uma diferença entre dependência emocional e o vínculo afetivo, efetivamente, né? Então, muitas vezes, os pais, naquele momento do início do sono, e por que eu estou falando isso? Porque o foco é o início do sono. Então, muitas vezes, o início desse processo do adormecer, ele é feito de uma maneira, assim, talvez pelos pais intuitiva, mas não natural para a criança. Porque a criança precisa acionar esse botão do sono. E não a gente chegar lá e ligar esse botão do sono por ela, não é? Então, a gente nina esse bebê para dormir, a gente amamenta essa criança para dormir. Primeiro que a criança que se nutre para dormir, o sistema digestivo a gente sabe, quando está dormindo, ele está lentificado. Todo mundo acorda com mau hálito, porque a gente quase não produz saliva à noite. Então, imagina uma criança que é alimentada para dormir, essa digestão já é lentificada, o sono vai se superficializar, porque o cérebro está concentrado em digerir a comida e não em fazê-lo adormecer. Então, com 40 minutos, com 1 hora, sei lá, um ciclo de sono ali, ele vai fragmentar esse sono e vai requerer o estímulo que iniciou essa noite. Então, o orientado, que aí não seria algo meu, mas é uma orientação geral,
é que essa criança ela tenha oportunidades, assim como andar de bicicleta. Entendi. Tira a mão do guidão, deixa ela ver se ela consegue sozinha. Entendi. De iniciar esse sono de maneira mais independente. E as naninhas? Perfeito. Ó, E aí, o que é que a gente recurso faz lúdico com o pediatra adora, né? É excelente. Agora, não dá para todas as crianças, né? A naninha, ela é uma ferramenta muito interessante a partir do 12º mês de vida, quando a criança faz 1 ano. Por conta do risco de morte súbita do lactente. Bem Doutora, mas meu importante. filho já vira... Mas a gente não tem como... É protocolo, né? É tipo lavar a mão antes de cirurgia. Vai ter que lavar a mão. A gente com sabe que salva certeza, vidas. excelente. Então, a naninha, ela é um objeto bem interessante. O que é que eu gosto? Também puxando o gancho da dependência emocional. Que a gente não use sempre a mesma coisa, porque no dia que esse paninho estiver sujo, isso. caos. Rasgar e desaparecer. Exatamente. Então, Que aí você não vai dormir porque a criança está procurando alguma coisa, exatamente. né, pra dormir, Identifica né? algo no dia dele que ele se interessou. Ó, já rolou de tudo lá em casa, até, sei lá, um pente, um sapato novo. Vai dormir, pelo amor de Deus, que Com esse é o mais certeza, importante. é isso. Então, assim, a ideia é que você puxe algo do dia daquela criança que foi interessante e convida ela para dormir com aquilo ali. O que é que tu acha? Isso. Criança é isso, né? Isso. Criança é o lúdico. Exige uma paciência infinita da gente? Exige. Criatividade. Criatividade, nem sempre a gente está disposto. Criatividade. Mas o fato é que funcionam bem, né? A comunicação deles tem um tempo diferente do nosso. Sim. Então, de fato, a naninha é uma ferramenta que eu gosto. Assim, a partir de 1 ano de idade, dá para usar como essa transição para dormir. E o balanço nem pensar, ou sim? Pois é, eu sempre digo para os pais que não Que a precisa de gente às vezes extremismo. quer, né? Ó, Quando não pensa- tem problema nenhum. Ó, dormir na rede uma vez na vida, um agarrado, uma cama compartilhada. Claro que passado ali os 12 meses de vida, porque segurança é tudo. Então, assim, nós somos Isso, profissionais de isso. saúde, a gente sabe que precisa prezar por isso, né? Mas é natural, a vida acontece e a vida nem sempre é tão matemática, não é? Isso. Mas no processo de ensino, essa criança ela precisa saber os caminhos que existem para adormecer. É muito cruel ela estar vinculada a um sono onde ela só consegue acessar esse ambiente se o pai estiver presente, se a mãe estiver Isso. presente, se um objeto estiver presente. Então, eu acho que a diferença tênue está aqui. Não Isso. tem problema. Gerar A questão... independência na criança. Exatamente. Desde Então, cedo. pois é, e desde pequenininho dá pra gente promover isso, né? Não é que você não possa ninar, mas é porque você precisa dar oportunidade para que ele perceba que é natural se mexer pra cá. Então, eu tenho um corpo, eu não sou só a mamãe. Isso. Eu consigo. E muitas vezes eles me questionam assim, doutora, mas é porque agora tá botando a mão na boca, e agora o que é que eu faço? Deixa eu botar a mão na boca. Pode ser só uma fase. Pode ser e é muitas vezes uma fase que daqui a pouco tá vocês aí pra me falar sobre isso, vai desaparecer, porque ele vai encontrando outros recursos. Então já não precisa mais dessa modulação. E a amamentação em si, né? Porque Perfeito. tem mães que têm dificuldade de Sim. ir, né, introduzindo outras alimentações. Sim. E isso é importante até para o Totalmente. desenvolvimento. Totalmente. Alimentação e sono de mãos dadas, né? Então a gente sabe ali que por volta do 6º mês de vida, a leptina, que é o hormônio de saciedade, vai entrar em cena. Então essa criança, a rigor, ela não precisa mais ser alimentada à noite. Claro que a gente fica na expectativa... Alimentada com leite de... Com leite leite materno, materno. ou a fórmula, se a criança assim receber, porque até o 6º mês ela vai receber exclusivamente isso. No momento em que a alimentação chega em cena, ela já não precisa mais. O corpo entende que o dia foi feito para comer, para amar, para interagir, para encher esse potinho de amor. A noite foi feita para dormir. Agora, eu entendo que existe hoje um ritmo assim frenético de trabalho da gente, de milhares de exigências. Muitas vezes os pais chegam só à noite e às vezes aquele é o momento do vínculo. Isso. Mas aí até isso a gente precisa colocar na balança, né? Será que esse vínculo é saudável? Porque uma criança que fragmenta a noite para comer, primeiro que é conteúdo continente. Se ela fica com muito leitinho durante a madrugada, de dia ela não vai ter esse interesse todo na comida, né? Então já fica aí um viés. E segundo que a gente pode ter outras formas de fazer com que essa vinculação se dê, com que ele se sinta amado, presente, né? E a gente, claro, quando o filho chega, a vida se reestrutura, a gente sabe disso, né? Então a gente vai precisar, às vezes, fazer algumas opções, algumas escolhas, para que a gente possa estar presente dentro das nossas circunstâncias atuais, vividas, né? Mas o fato é que, a rigor, passou ali o 6º mês, a criança já não precisa, a gente interpreta ali que entre o 6º e o 9º mês, uma mamada de apoio é ok, porque essa introdução está caminhando, mas passado esse período, o ideal é que ela não seja mais alimentada à noite. Sim. E hoje eu acho que é bem preocupante também. Eu estou dizendo que eu sou avó, né, e tenho filhas também. As telas, né, são introduzidas muito precocemente nas crianças. E Né? eu não sei se você vê o efeito, assim, né? Quando tira a tela, assim,
a dependência que foi criada por uma coisa que foi um minutinho ali, meu Deus, eu não imaginava. A criança fica fora de si, né? Porque ela não consegue, é um autocontrole muito grande que é exigido. São muitos estímulos, né? Hoje a gente sabe que, de fato, essas telas, as luzes, elas são grandes vilões do sono. A melatonina, que começa a ser produzida ali por volta do pôr do sol, ela é inibida com a exposição solar em menos de 5 minutos, luz branca de celular, principalmente. Isso. Então, aquilo que foi interrompido para que a gente produza, não é minutos, é horas. Então, assim, pode ser que essa criança, que não é comum, por exemplo, um lactente tem um atraso de fase, geralmente isso aí é uma coisa mais da adolescência, mas uma criança ter um sono interrompido. Por exemplo, essa semana eu atendi uma criança, uma família, que ela inicia o sono por volta da meia-noite. Tarde. Meia-noite. E ela tem um ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. É a hora que a casa para, é isso? Entende? Então, assim, não dá. E que bom que eles vieram pedir ajuda. Eles não estão numa posição de eu preciso que funcione desse jeito. O que é que a gente faz para melhorar porque eu não consigo? Então dá pra gente articular. E então, deve acontecer em várias famílias. Sim. Só que eles, às vezes, não têm o entendimento de procurar. Sim, né? pois é. Mas tem um consenso em relação a partir de que idade você pode dar telas? Até o segundo ano de vida é recomendado 0 telas. Entre o segundo ano de vida e o 5º ano, a gente tem aí a liberação para 1 hora, fragmentado aí nesse dia. Então, a gente pode sim. Isso a gente está excluindo, por exemplo, a videochamada, né? Porque muitas vezes você tem acesso aos avós, alguns parentes através dessas chamadas. Há uma interação, né? Mas, assim, a criança ficar ali exposta, em geral, o segundo ano de vida, até o segundo ano de vida, a gente tende a proteger. Depois, essa entrega, ela ainda assim deve ser reduzida. E, geralmente, coisas que não estimulem tanto aí que é um ritmo frenético, né? A gente bem sabe. Você concorda que, como essa família que você falou aí, bem um sono ruim, que o sono é um comportamento aprendido também, né? A gente tem que ensinar a criança a dormir direito. Para lá na frente... Com certeza. E um monte de consequência ruim, né? Com certeza. É um hábito que a gente vai educar, que a gente vai formar, modelar. É feito comer. Né? A gente não vai comer feijão no café da manhã. Pelo menos aqui a gente... Você vai ensinar seu filho, né? Ele vai comer de manhã, pois é, nos nordestinos. Exatamente. Tem que ensinar a dormir. Exato. Sem essas associações. Tem uma pergunta minha. Quais seriam esses primeiros passos, então, doutora Camila, para que ele possa melhorar esse sono a partir de agora, para lá na frente, como a doutora Sandra Martinez falou, ele está dormindo bem? Eu costumo dizer para os pais assim, que a gente tem que estruturar 3 pilares. Rotina, ritual e princípios de autonomia. Então, o que é a rotina? A rotina é o trilho no qual essa criança vai percorrer. Então, é algo que vai se repetir todos os dias. É um lugar seguro, previsível. A criança precisa de previsibilidade. Né? O ritual é aquilo que está perto ali do momento do sono. Por exemplo, você vai embarcar no trem do sono. Cada vagão é um ciclo de sono. Né? E aí você está ali em pezinho. A gente adulto já sabe entrar nesse trem tranquilamente. Às vezes a criança, você precisa colocar ela dentro do trem. Né? Então, o ritual é o que está ali perto desse momento de embarque. Os adultos estão desaprendendo, vai ser? Os adultos estão desaprendendo. Minha filha, vai ter que começar a ensinar os adultos. Ensinar as crianças. É verdade, isso é muito comum. Às vezes os pais falam pra mim, Camila, eles agora tá dormindo, agora eu preciso voltar a dormir. Porque eu acho que eu desaprendi. Então, a rotina, o ritual, é aquilo que vai estar ali pertinho, às vezes é um baixar de luzes, é uma música que se canta, é um vínculo, é uma leitura que é feita, que precisa estar diante da criança como um limite, porque senão ela vai dar o limite. Então é um livrinho, a gente vai cantar uma música e daqui a pouco a gente se despede. E isso precisa ser feito com firmeza e com carinho. Isso não é pouco amor, pelo contrário, né? É cuidando dele. E a autonomia, é esses princípios que a gente vai dando ali desde a partida, de eu tô aqui do teu lado, mas eu não vou fazer por tu que tu já consegue fazer. Eu tô aqui, eu vou botar minha mãozinha, eu vou fazer um carinho. Pronto, parou, eu vou parar, como se nada, como se nada. E ele vai engatar, porque ele vai adquirir confiança. Criança não dorme porque ela tem um ritual perfeito. Faça esse passo a passo. Não, minha gente, a gente não é robô, né? Exatamente. A gente vai dormir porque a gente tem segurança. Mamãe sai, mas mamãe volta. Isso. No dia que eu chamar papai vai vir. Então, essa segurança, a gente precisa criar crianças fortes. Isso. Ninguém, minha gente, aí eu tô falando como pediatra, né? E mãe. Ninguém quer menino mimado. A gente quer criança autônoma, resolutiva, independente. E isso a gente pode fazer desde sempre, né? Então, orientando aí esses 3 pilares, em geral, a gente tende a ter um sucesso, porque o sono é um comportamento aprendido, né? É um comportamento que a gente vai formar e educar. Você estava falando um caso seu mesmo. Pois é. Conta aí pra gente desse caso, que a gente ficou curiosa. Minha filha. Coitado de Francisco. Ele disse, mamãe, eu tô tão famoso. Porque realmente o meu primeiro filho foi, assim, abrindo essas portas da questão do sono.
porque eu dei muitas dependências para ele dormir. Não por nada, mas é porque eu achava que a irritabilidade dele, ele não ganhava peso. Aí tudo era peito. Tudo era peito. Qualquer choro de Francisco, ele estava aqui comigo, né? E veja, já quase me tornando pediatra. Então, assim, eu fui criando necessidades que não eram reais. Então, pra ele, eu tive uma viagem que eu fiz, eu precisei comprar uma cadeira de balanço. Era pleno domingo, eu fui bater lá na casa do senhorzinho, eu tava em João Pessoa, eu disse, por favor, abra a porta, porque meu filho precisa dormir. E ele não tá aceitando a rede. Então, assim, eu gerei essas dependências. Então, era uma criança que até o 5º mês de vida acordava a cada hora. Veja, mesmo um bebê recém-nascido, ele não vai acordar a cada hora. Ele pode até mamar 12 vezes nas 24, mas ele não vai acordar a cada hora. Então, tem algo errado aí, algo imaturo nesse início do sono. E aí eu participei de um congresso de pediatria, na época a doutora Adélia, neuropediatra, ela deu uma palestra falando sobre por que meu filho não dorme. Eu vou ver. Preciso, porque como é que eu vou voltar a trabalhar? Como é que eu vou ficar 60 horas na residência médica se eu não consigo fazer meu filho dormir? Como é que eu vou delegar isso a alguém? Ele não pediu para nascer, né? Então, nessa época, eu fui me aprofundando nessa questão do sono infantil. Vi que era um universo imenso que eu não pisei na minha residência médica, que não foi uma residência ruim, não foi. Mas eu tive uma tutoria falando sobre sono infantil, assim, algo muito pontual. Por isso que hoje eu tento trazer para as residências esse debate, né? Porque eu fui pega de surpresa, talvez não precisasse. E aí a gente fez o processo de educação de sono em Francisco e essa criança que dormia fragmentando o sono a cada hora, passou a dormir 8 horas na primeira noite. Eu disse, calma, ele morreu. Que milagre. Ele morreu, o que aconteceu? Por E isso assim, você tá no 4º filho, hein? Pois é, estamos dormindo bem. Tem que fazer o menino dormir, né? A casa até eu ia funciona. pensar em ter o terceiro. É verdade. Pois é, então aí nessa época ele passou a dormir bem. Hoje meu filho tem 5 anos, graças a Deus, assim, é uma criança que conta-se nos dedos às vezes que acordou. Claro que vai acordar doente, claro que vai me chamar por um pesadelo, isso é natural. Mas não é natural essa dependência. Então chega ali 7h30 da noite, 8 horas, beijo, a bênção, já lemos, agora a mamãe vai descansar. E é isso. E aí à noite eu posso trabalhar, eu posso sair com meu marido, eu posso, enfim, estudar, fazer a nossa vida acontecer, protegendo o sono deles, né? Isso é o mais importante. Mas Francisco foi um divisor de águas na minha pediatria, né? Na minha clínica, com certeza, na minha vida. Está chegando a hora dos nossos agradecimentos. Camila, muito obrigada pela conversa que foi maravilhosa, leve, cheia de dicas, de muita empatia e acolhimento para esses pequenos aí nessa fase do sono. E doutora Sandra Jordão? Gente, esse episódio tá espetacular. Vocês que têm crianças pequenas, olhe, imperdível. Vão seguir aí e Compartilhar. E para vocês que, assim, estão no trânsito, né? 40 minutos no trânsito, vão lá nas plataformas de streaming, que a gente já está disponível agora no Spotify. Onde é que a gente está mais disponível, Tati? Tá além no do Spotify. Apple Podcasts. Apple Podcasts, Spotify e o que mais? Tá, o da Amazon não vou lembrar, não. Da Amazon, mas é o da Amazon, Amazon entendeu? Music. É o da Amazon. E aí vão lá, baixem na plataforma de streaming e escutem a gente durante o trânsito, que vale a pena. Vem com a gente. E eu lembro que a nossa convidada, ela tem um curso para famílias, para ajudar as famílias com as crianças para as crianças dormirem melhor, que chama Sono Gentil, não é isso? E ela vai falar quais são as plataformas onde a gente pode achá-la. Sim, o meu Instagram, né, Cami Aguiar. Estreiei. Pronto, já o foi. meu Instagram, que é Cami Aguiar Correia, né? Podem lá seguir, que eu tento compartilhar um pouquinho do meu cotidiano, trago muitos estudos, assim, para os pais se sentirem seguros. E, enfim, podem me acompanhar por lá, que eu tento trazer muito material. Foi uma alegria, viu? Muito obrigada por esse convite. A gente viu? queria dar uma lembrancinha para você, né? Obrigada. Agora chegou a hora da lembrancinha. Uma lembrancinha do muito nosso. obrigada. Cuidado que ela faz, Josi. Oh, meu Deus. Você tomar seu chazinho. noite. Café até às 13. Olha aqui, que maravilha, gente. Muito obrigada. Foi uma alegria. Muito obrigada mesmo. Vamos tirar foto? Deixa eu só dizer, ó, a gente está com o podcast sendo gravado no Estúdio Mobile, com produção, texto e roteirização e apresentação minha, Tatiana Meira, a partir das contribuições da médica neurologista Sandra Martinez e das doutoras Renata Greenfeld e Sandra Jordão. A gente segue em busca de patrocínio cultural. Quem se interessar pode mandar uma mensagem por direct message. Gratidão demais pela audiência e até o próximo episódio.